falar com vocês sobre organização de documentos. Calma. Atualização de documentos. Vamos corrigir esse nome. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Aline Oliveira, eu sou personal organizer, sócia fundadora da Oliva Organizer, que é uma empresa de organização residencial especializada em organizar casas, mudança, baby e documentos. Por isso que eu tô aqui hoje para falar com você. Há algum tempo atrás eu fiz uma live falando sobre atualização de documentos. E dentro dessa live, todo mundo que participou pediu para que eu fizesse esse vídeo no YouTube para que eu servisse de consultoria para sempre que as pessoas tivessem dúvida. Como muita coisa mudou de legislação, de atualização de documentos, eu achei muito pertinente fazer esse vídeo e é por isso que eu tô aqui. Não sei se você sabe, eu sou uma pessoa recém-casada, eu sou casada há 1 ano e meio e no processo da certidão de casamento eu passei a assumir o sobrenome do meu marido. Hoje existe uma legislação mais atualizada que não necessariamente só a mulher assume o sobrenome do marido. Sim, isso é o tempo lá da nossa avó, da nossa mãe, que a mulher sempre carregava o sobrenome do homem. Mas hoje, se você quiser, você pode passar seu sobrenome para o seu marido. Ou, inclusive, vocês podem ter os dois sobrenomes, você o dele e ele o seu. Assim vocês têm o mesmo nome, o mesmo sobrenome, né? Vocês entenderam? Bom, eu fiz a moda antiga, assumi o dele. Só que desde que eu passei a assumir o sobrenome dele, eu também tenho que mostrar pro Brasil, pro governo, que eu sou uma nova pessoa, uma nova identidade, uma mulher de estado civil casada. Então eu precisei renovar todas as minhas documentações. E mesmo aquelas que não possuem validade. Pois é, hoje nós temos 2 documentos que possuem validade no Brasil. Um é o passaporte e o outro é a carteira de habilitação. Fora isso, o RG não tem validade, o título de eleitor não tem validade, CPF não tem validade, carteira de trabalho, enfim, vocês me entenderam. Senão eu vou me prolongar demais nesse vídeo e eu quero fazer a coisa mais sucinta possível para vocês. Bom, quando eu fui renovar, eu fiquei esperando a minha habilitação vencer. Porque quando ela vencesse, eu falei, bom, vou lá, faço tudo de uma vez no poupa-tempo. Poupa-tempo é um ótimo aliado para quem vai fazer atualização de documentos. Isso é um fato. Você marca a hora, agenda tudo pelo computador, quando você chega lá, todo o processo é realizado dentro do horário, tudo certinho, os valores corretos, igualzinho da internet. Então, assim, é uma mão na roda. Se você precisa atualizar seus documentos, vai por lá, por este caminho. Bom, quando a habilitação venceu, eu fui lá para renovar tudo. O renovar tudo, quais são os documentos que a gente precisa renovar? RG. RG, antes de mais nada, é o primeiro documento que você precisa renovar, porque você precisa do RG, que é o registro geral. Por que geral? Porque ele serve como base para todos os outros documentos que você tem para fazer a atualização. Então, o RG, preciso sempre o primeiro, tá? Principalmente no meu caso, que eu fui mudar por conta da habilitação, eu só poderia fazer a habilitação com o RG. Como eu fiz no mesmo poupa-tempo, deu tudo certo, consegui resolver em um único dia. Mas você tem que fazer o RG sempre e antes da CNH. Então a gente tem que mudar RG, CPF, a habilitação, o passaporte, a carteira de trabalho e o título de eleitor. Esses são todos os documentos que a gente precisa renovar, tá? RG, hoje o RG, eu não sei se vocês sabem, mas ele não se chama mais RG, eles se chamam CU. E eu falei muito sobre CU na minha live e não dei risada. O nome é feio, eu sei, mas CU é cadastro único. O que é o cadastro único? Hoje, ao invés de você fazer 1 milhão de documentos, de CPF, de título, de não sei o que, e ficar andando com esse monte de processo, porque, gente, convenhamos, pergunta pra todo mundo que você conhece. Quem anda com RG, CPF, habilitação, título de eleitor na carteira? Ninguém. Todo mundo substitui por um único documento, que é a habilitação, que tem o número do RG e o número do CPF. É ou não é? Pois é, hoje o CU cumpre essa função. CU, cadastro único. Gente, não pensem em bobagem. O CU cumpre com esta função. Hoje o CU temos. Eu tenho um novo CU aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Hoje no CU nós temos a informação de título de eleitor, carteira de trabalho, número do PIS, RG,
que é o número básico, né? Certidão militar para quem é homem, quem serviu o exército, quem tem o alistamento. CNH e CNS. Confesso que CNS eu não sei o que é. Enfim, tudo isso em um único documento de cadastro único. Então, este é o novo RG. Nenhum documento mais é plastificado, que antigamente o RG era plastificado, né? O RG agora não é mais plastificado, ele é assim. Ele parece uma habilitação. Eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho, ó. É isso aqui, o RG. Agora você pode sorrir, não pode tirar foto com óculos, por isso não estranhem o meu rostinho. Então ele é assim e vem dentro de um plastiquinho. Por quê? Porque atrás ele tem um número de série e um QR Code. Se você for parado, furtado, alguma coisa do gênero, alguém solicitar sua habilitação, você vai pegar isso aqui pelo QR Code. E atrás você tem, inclusive, que eu não falei, o registro civil, que mostra que eu sou uma mulher casada. Ele tem um número que foi registrado a minha certidão de casamento também. Então hoje, praticamente, quando você for atualizar o seu RG, esse é um grande erro do sistema, que eu acho péssimo, que eu acho isso um pouquinho burro, me desculpa, mas é a verdade. Como o vídeo é meu, eu falo como eu quiser. Tô brincando, mas é verdade, eu acho que assim, quando a gente vai fazer o RG, já que ele tem toda essa informação, título de eleitor, número do PIS, CPF, CNH, deveria haver realmente um cadastro único, onde dentro do sistema você colocasse, sei lá, o número do RG ou CPF e ele baixasse todos os documentos que você tem. Só que isso não é possível. Então, se você quiser colocar todas essas informações no seu CU, você precisa levar todos os documentos até o Poupa Tempo, tá? Porque eles precisam de uma xerox simples para comprovar que aquele número realmente existe e pertence a você. Então, hoje você não precisa andar com cartão cidadão, não precisa de carteira de trabalho, não precisa de título de eleitor. Você usa tudo num cadastro único. Este é o novo RG e o polegar fica atrás, ó. Tá vendo? Tá? Feito RG, o próximo passo que eu fui fazer foi a minha carteira de habilitação. A carteira de habilitação, ela também não é plastificada, nunca foi, isso não é uma novidade para ninguém. Mas ela tem atrás, agora, um QR Code. E o que é esse QR Code, gente? QR Code é a tecnologia do momento. Já é uma tecnologia que existe há muito tempo, faz parte do Live Organizer, inclusive a gente usa QR Code na organização de armários, de closet. E também tem nos documentos. Se você for parado no trânsito, alguma coisa assim, você não precisa mais deste documento impresso. Pois é, o QR Code, você consegue escanear o seu documento numa certidão digital, é só você baixar o aplicativo e você anda com a versão digital para você não ter que ficar levando documento e peso com você. Então, o QR Code serve para isso. Fora isso, nada mais mudou da habilitação, a não ser que agora eu tenho meu nome de casada, porque eu consegui provar com RG, etc e tudo mais. Então, hoje o QR Code, ele ajuda você a não precisar carregar mais um documento, porque às vezes a gente perde, é uma burocracia de tirar tudo de novo, é roubado, enfim. Agora não precisa mais, mas não mudou nada da cara dele, só essa coisa de ter também a certidão digital. Agora, uma coisa que eu achei péssima que mudou isso aqui, ó, título de eleitor. Título de eleitor antes era um documento, assim, verdinho, bonitinho, maravilhoso. Ele não existe mais, agora você existe esse papel, tá? E com o papel, ele não pode ser plastificado e ele também tem um QR Code. Tudo tem QR Code nessa vida, gente. O Live Organizer tem QR Code, o governo tem QR Code, os documentos têm QR Code, tudo é QR Code. Você não pode plastificar, esse é o seu título de eleitor, porém, entretanto, todavia, como você agora tem o CU, você não precisa do título de eleitor, até porque o título de eleitor fica aqui, escritinho no CU, tá? Então você não precisa mais, mas você não pode plastificar, você substitui aquele bonitinho por isso aqui, tem que guardar os comprovantes de votação, pelo menos os 3 últimos, se você precisar... por algum motivo de viagem, às vezes algumas empresas de trabalho também solicitam que você presta os seus deveres como cidadão, então você precisa guardar os últimos registros. Antes de tudo isso, quando eu não tinha todos os documentos atualizados, eu andava com o meu antigo e andava com isso aqui. Isso aqui é uma certidão de um registro civil, certidão de casamento, nesse tamanho pequenininho. Quando a gente foi agendar o casamento, perguntaram se eu queria. Como eu não ia
atualizar os documentos assim rápido, justamente porque eu tava esperando a habilitação vencer, eu andei com esse documento. Por quê? Porque eu tenho plano de saúde dependente do meu marido, plano dentário, tudo tem o meu sobrenome de casada e eu não tinha nenhum documento físico que pudesse comprovar que eu realmente era casada, a não ser a certidão de casamento. Bom, passado tudo isso, todos os documentos renovados, falta ainda o meu CPF, mas isso é super fácil, você consegue... todos esses documentos aqui, você precisa ir, o título de eleitor no TRF, ou tem Poupa Tempo, que também tem um... TRF não, TRE, gente, desculpa, que é o eleitoral. Então, assim, tem alguns Poupa-Tempos que fazem esse tipo de serviço, agenda neles, e todos esses outros, tirando o civil, você consegue fazer pelo Poupa-Tempo. O CPF já é o contrário, o CPF você faz pela internet e você paga e pega ele através de uma agência dos Correios próximo da tua casa. Então, esse é bem mais simples de resolver, você paga uma taxa pela internet, só que o meu ainda não chegou, então não consigo mostrar ele pra vocês. E a outra coisa que me perguntaram muito era sobre o passaporte. Passaporte, quando você tem um sobrenome de solteira, é importante você ter um passaporte atualizado com o nome de casada, por mais que o visto esteja na de solteira, porque você anda com os dois documentos para comprovar. Porém, pelo que eu andei me informando e lendo, ninguém vai te barrar ou te impedir de viajar por você ter o sobrenome de solteira ainda no passaporte, mas você tem que provar nos documentos de que você é aquela pessoa. Então, eu assim, recomendaria que vocês atualizassem. Se você não for atualizar, ande com o passaporte de solteira, mas leve a certidão de casamento para provar que você está em processo de atualização dos documentos e tudo mais, e leva um RG, algum documento com o nome de solteira que tem uma foto sua que comprove que você é aquela pessoa. Acho que é isso, todas as informações que eu podia dar para vocês sobre documentos, principalmente quais a gente precisa renovar. O que eu achei, assim, hilário é que muita gente é casada, tipo, 10 anos, 7 anos, 15 anos e nunca renovou, o que é ilegal, porque isso depois, em algum processo jurídico, ou de divórcio, ou de sei lá o que, você também pode ter um processo aí jurídico sobre isso, porque você não consegue comprovar, né, que o seu nome é o nome anterior. Agora, se eu pudesse recomendar pra vocês, gente, permanece com o mesmo nome, né? Nem o nome do marido, nem o marido com seu nome, porque gasta dinheiro. Eu gastei aqui só pra atualizar esses documentos em média uns R$260, que eu dei pro governo, assim, pra nada, só pra ter, tipo, eu tenho um nome do meu marido, entendeu? Não vai mudar nada, não vai mudar o meu amor, a minha relação com o meu marido por ter o sobrenome dele, nada mudou, né? Mas se você ainda for casar, se você tá noiva, se você tá em dúvida sobre assumir os nomes, o que eu acho é o seguinte: permaneça com o nome de solteira. Se ele fizer muita questão de que você tenha o sobrenome dele, então você também faça a questão de dar o seu sobrenome pra ele. Assim os custos ficam equilibrados, porque ele vai ter que atualizar e você também vai ter que atualizar. Certo? Espero que vocês tenham gostado da dica e tenham seus documentos em ordem. Até o próximo vídeo.